Vamos ler 2 Samuel então. 2 Samuel, capítulo 12. Quero ler com você então. Estou certo? 2 Samuel 12, 22. Acho que eu estou em 1 Samuel. 2 Samuel 12, 22. Vamos ler então em nome do Senhor. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e orei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porque ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Digam amém. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos na segunda semana com esse tema, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Quem estava aqui semana passada? Quem estava aqui na terça passada? Não é? Boa parte dos irmãos estavam na terça passada, e nós introduzimos, contando esse relato de Davi, o porquê desse sofrimento todo. Não posso voltar hoje, porque para nós não nos demorarmos e eu poder concluir a mensagem. O certo é, por que nós fazemos essas perguntas? Se você quer entender melhor essa pregação, desde o início, você assista ela, já está no canal desde semana passada. Mas veja, algumas perguntas são postas a nós diariamente, ou feitas por nós. Por que eu passei por isso? Por que eu passo por esse sofrimento? Por que eu, sendo uma pessoa boa, passo por isso? Algumas pessoas vêm a mim e dizem: pastor, eu não faço mal para ninguém, eu não quero o mal de ninguém, eu só quero o bem, eu nunca desejei mal para ninguém, porque isso veio sobre mim, sobre a minha família. Algumas pessoas, elas vêm e dizem: pastor, aonde é que está a justiça de Deus? Deus não está sendo justo numa situação dessa, porque Ele está agindo dessa maneira. Aquela pessoa lá que é má, nada aconteceu com ele. E eu que tento ser correto, tento ser uma pessoa justa, por que eu estou passando por isso? Então Deus não é justo, não há justiça de Deus. As pessoas dizem que a justiça do mundo é falha, mas a de Deus não falha. Mas quando eu vejo essas coisas acontecerem, me perguntam algumas pessoas: eu não vejo a justiça de Deus, dizem elas. Por que Deus permite que algumas adversidades elas venham sobre mim? Por que surgem sobre mim situações se eu não quero o mal para ninguém, eu nunca quis o mal na vida de ninguém? Outras pessoas, elas dizem: o que é que eu fiz de errado? E aí, para quem tem uma tendência espírita ou bebe disso, não é? Vai dizer: quem sabe é um karma. Quem sabe eu fui no passado uma pessoa muito má, fui um senhor de engenho, judiei dos escravos, e é por isso que agora isso vem sobre mim. Ou então eu fui um rei perverso em outra vida, e agora porque eu fui um rei perverso em outra vida, agora eu sou um empregado e eu tenho que levar laço mesmo, tenho que levar fumo, porque eu fui uma pessoa má em outra vida. Se alguém bebe do espiritismo, por exemplo, de reencarnação, vai dizer: então eu vou ter que reencarnar várias vezes e sofrendo até chegar no nível de perfeição. Só que isso tudo é muito estranho, porque até quando nós vamos reencarnar para chegar no nível de ser pessoas justas e não passar mais por nenhuma adversidade? E se a gente entende que na Bíblia o justo também passa por coisas, e quando você se coloca na condição de justo, por exemplo, não se achando a melhor pessoa, mas a gente sabe que tem pessoas corretas, tem pessoas boas, tem pessoas que realmente não querem o mal para ninguém, tem pessoas que é da sua casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, para a família, não bagunça a vida de ninguém, cuida só de si. Tem pessoas com esse ritmo de vida, tem pessoas que são só para o trabalho, só para a família, que só querem o bem, o seu bem, e se não puder ajudar alguém, não atrapalha. A gente sabe que tem gente assim. Quem sabe você seja uma pessoa que está hoje aqui assim, nunca se interessou por que a grama do outro é melhor do que a sua, por que o cachorro do vizinho
é mais saudável do que o seu, é mais gordo do que o seu. Não, você cuida do que é seu, não se importa com o outro. Tem gente assim. E quando você tem esses pensamentos de que sabe de si, é estranho me entender por que passa por algumas situações, por algumas provações, por algumas privações, e pensar, o que foi que eu fiz de errado? Se eu não fiz em outra vida, fica se argumentando. O que foi que eu fiz de errado para passar por tal situação? O que foi que eu não entendo por que passo por isso? Vamos ler uma história parecida com essa? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João, no Novo Testamento, no Segundo Testamento. É uma história parecida, narrando para vocês. João capítulo 9, tem uma história parecida com essas indagações. O que eu fiz de errado? Por que isso me sobreveio? Se não foi em vidas passadas, a pessoa fica se procurando ou tentando achar no seu histórico alguma via de maldade, de perversidade, ou de erro, ou de engano. Vamos para João capítulo 9. É muito bom você anotar esses textos e tê-los guardados para você se fortalecer e ver que, embora a gente queira achar culpados, eles não aparecem, eles não existem. E às vezes a gente quer achar culpado, e o problema, primeiro, é quando nós nos culpamos. Quando alguém se culpa por algum sofrimento, aí a coisa só se complica mais. João capítulo 9, versículo 1 diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Digam amém. Você percebe que não é de agora que a gente busca culpados. A gente busca culpados para o sofrimento humano, para as nossas demandas, para os nossos dilemas. Alguém que, como os discípulos que viram esse cego, perguntaram para o mestre: e aí, Jesus, por que ele nasceu assim? É o que fazemos hoje. Por que surgiu isso? Quem é culpado nisso? E aí nós queremos culpar alguém, achar um culpado. A grande maioria culpa Deus no primeiro momento. A grande maioria culpa Deus. Foi a história que eu contei para vocês uns meses atrás, pregando aqui, de uma família cristã, muitos anos na igreja. Um domingo à tardinha, os pais se arrumando para vir para a igreja. Uma das crianças, ou me parece que as duas crianças, ou uma das crianças, estava ali, se arrumou e foi para a calçada da casa, para a frente da casa, sentou na calçada, uma rua de descida, esperando os pais se arrumarem para ir para a igreja, que não é muito comum, né? Lá em casa, por exemplo, eu me arrumo primeiro e espero todas as minhas mulheres se arrumarem para depois. É uma luta, né? É batom para cá, é batom para lá, é rímel para cá, é rímel para lá. E elas, não basta isso, vem no carro com uma maleta assim, fazendo isso, eu não entendo. E dizendo: pai, vem devagar. E a outra: amor, vem mais devagar. Porque, meu Deus do céu, aonde eu levo para lavar o carro, sabe que eu tenho mulher em casa. Porque é batom, é não sei o que, é rímel, tudo perdido dentro do carro. Olha, não é fácil a vida de gente que só é homem em casa e só tem mulher, não é? Tem que ter uma paciência dos céus. Eu me arrumo e fico lá: vamos lá, vida, vamos lá, Beli, vamos lá. Uma coisa mais séria. Esse dia eu fiz um acordo: não vou mais chamar vocês. Eu vou deixar por conta de Deus e de vocês. E elas vêm com batom, vêm com rímel, vêm com não sei o quê, vêm com maquiagem. Só Deus, não é? Um caso diferente: a criança se arrumou primeiramente e se sentou na frente de casa, esperando os pais se arrumarem. Não se sabe por quê, veio um carro desgovernado, um homem bêbado, encheu a cara o domingo todo, e veio de lá, se desgovernou, veio e tacou o carro por cima da criança e matou a criança. Os pais, inconformados, teve todo o luto, todo o sofrimento. Depois de alguns dias de luto, de sofrimento, a criança morreu. Os pais foram ao pastor e disseram:
O que adianta na igreja? O que adianta servir a Deus? Cadê o Deus que não colocou o anjo dele aqui? Nós não temos uma palavra de que o anjo acampa-se ao redor daqueles que os temem e os guarda e os livra do maligno? Ainda mais uma criança inocente. Onde é que estava o anjo de Deus? A Bíblia não diz que Deus não cochila. Deus nem cochila. Não dormitará o guarda de Israel, aquele que te guarda. Deus nem cochila. Deus cochilou nessa hora, perguntou os pais, parou o pastor. Onde é que estava Deus que não colocou aquele bêbado para o outro lado da rua? Ou que ele mesmo se matasse, estando de beber lá no bar, porque ele tinha que justamente matar o meu filho. Onde é que estava Deus nesse momento? Que não fez nada. Como a gente não tem muitas respostas boas às vezes para dar, é melhor ficar calado, que a gente às vezes quer dar alguma resposta satisfatória, se não é convicta e bem estruturada, é melhor que não dê. E o pastor, como não tinha, e a gente não tem mesmo, e é isso que alguns irmãos não entendem, às vezes querem que o pastor sempre dê uma resposta. Alguns irmãos vêm a mim e acham que eu tenho uma bola de cristal, e vou ler as cartas, e vou ler as mãos, e vou dizer, faça isso aqui. E o pastor não é isso. E às vezes alguns irmãos vêm até mim com as respostas prontas, com os planos prontos, e só querem que eu diga alguma coisa a mais. Mas se você já tem um plano, por que vem a mim? Não é? Então veja, queridos, o pastor não sabia o que dizer, como é normal em alguns casos, ficou quieto e disse, eu não sei o que lhe dizer. Eu não tenho resposta. Não sei onde estava Deus, Deus está em todo lugar. Mas não sei porque ele não colocou a mão dele. O que eu posso fazer? Não sei. O que eu posso fazer é orar por vocês. É orar para que Deus vos console. Quando eu estou diante de um ofício fúnebre, como eu estive agora no sábado pela manhã, o que eu digo geralmente é, eu vou orar para que Deus fortaleça a família. O que nós vamos fazer? Tem coisas que a gente não pode fazer. Algumas a gente pode, como por exemplo, orar. Orar para que Deus console, para que Deus fortaleça. Escute uma coisa, queridos, aquela família ficou revoltada com Deus, com a igreja, com o Senhor, e por muitos meses eles não apareceram. Até que em algum momento eles ligaram para o pastor e disseram, nós queremos conversar com o senhor novamente, nós estamos mais calmos, o tempo tem sido importante, embora é um vazio que sempre vai ficar, mas nós queríamos conversar com o senhor, não agora de forma agressiva, mas entendendo mais algumas coisas da vida. E o pastor disse, que bom, porque agora também eu tenho uma resposta para dar para vocês, que eu não tinha naquela época. Eles se sentaram, conversaram, tomaram um bom café, e de forma afetuosa o pastor disse, eu tenho uma resposta para vocês, que eu não tinha naquele dia. Vocês me perguntaram aonde estava Deus, quando aquele carro desgovernado pelo aquele bêbado veio e atropelou seu filho. Eu digo a vocês, e foi o que Deus me disse, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Deus estava no seu trono. Deus está no seu trono. O mesmo Deus que estava no trono há 2000 anos atrás, quando viram os homens crucificar o seu próprio filho, e ele deixou, porque havia um plano nisso. Deus não interviu no próprio filho. E há uma passagem da Bíblia que Deus diz que Deus não poupou o próprio filho. Não poupou por causa de um propósito que estava posto. Porque era necessário que Jesus morresse, fosse crucificado e morresse por amor a nós. E a Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Porventura ele nos pouparia também? Então aquele pastor disse, Deus estava no mesmo lugar quando ele viu os homens matarem o seu filho, judiarem do seu filho. Não é fácil para nenhum pai ver alguém chutando o filho, cuspindo na cara do filho, batendo no filho, judiando do filho. Nenhum pai ficaria com as mãos paradas, sem ação. Esses dias conversando com uma pastora sobre questão de armamento e tal, né, essas coisas, não que eu tenho arma e queira ter, não por isso, mas conversando sobre matar, morrer, essas coisas da vida. Ela disse, nunca mataria alguém, nunca levantaria. E ela é muito pacífica, não é? Eu digo, só contra mim, né? De vez em quando quer me dar um soco, né? Nós caímos na risada. Ela é magrinha, mas tem um muque. Como já dizia o Billy Graham disse que a mulher dele tinha um muque forte, não é? Eu disse, pois é, tu não bateria ninguém, mas me deu vontade
Mas já deu vontade de me bater várias vezes. E eu merecia também. Porque sou muito genioso, coisa triste. É uma pessoa geniosa. E aí ela disse, nunca faria nada para ninguém. Eu digo, mas e se alguém atacasse suas filhas? E se alguém atacasse suas filhas? E se alguém agredisse suas filhas? Aí ela disse, aí é outra pregação. Eu digo, tá. Aí você viraria uma leoa. Ela disse, não tenha dúvidas. Quando envolve filhos é outra pregação, é outra história. Quando envolve filhos é outra história. Nenhum pai ficaria parado, sentado, vendo alguém dar tapas na cara do filho. Alguém cuspir no filho, alguém judiar do filho. E pensa que Deus suportou tudo isso. Ao ponto de Jesus dizer, Pai, por que me desamparaste? Às vezes, meus irmãos, nós somos tão egoístas que em meio ao sofrimento, nós olhamos só para nós. E é um problema quando nós, em meio aos nossos sofrimentos, olhamos só para nós. Aí nós temos um senso de autopiedade exagerado. E às vezes nós esquecemos de olhar a dor de quem está do lado. Às vezes nós nos incomodamos só com o nosso incômodo. E às vezes há muitos incômodos maiores à nossa volta e nós não percebemos. É a criança, é a família que está no trem, viajando, e uma criança está lá chorando, chutando alguma coisa, a cadeira, reclamando. E um senhor sentado do outro lado da poltrona do trem, começou a fazer cara feia, começou a ficar chateado, e a senhora, a mãe, quieta. E aquela criança esperneando e mexendo, e bagunçando e chutando. Aquele senhor levanta e diz, ô senhora, a senhora está bem na cabeça? Que mãe que é a senhora? Uma mãe sem princípio? Uma mãe que não sabe dar moral para o filho? A criança deveria ter 6, 7 anos. A senhora não está vendo que essa criança não para de incomodar aí? Eu não consigo dormir. Essa criança chutando na cadeira, não para quieto, resmungando, bagunçando. Faça alguma coisa. Que mãe que é a senhora? Cadê o pai dessa criança? Já que a mãe não toma nenhuma atitude. Aquela senhora levanta a cabeça e diz, o pai da criança está no último vagão, dentro de um caixão. E ele não pode fazer nada. O pai da criança está lá no último vagão, dentro de um caixão. E ele não pode fazer nada. E eu também não posso, porque essa é uma maneira de aliviar o sofrimento e a falta que ele sente do pai. Porque ele sabe que nunca mais o pai vai brincar com ele. O senhor não pode compreender isso? Com aquela voz mansa, aquele homem ficou tão envergonhado que pediu perdão e mudou até de vagão. De tão envergonhado que ficou. Sabe, amados, às vezes nós somos egoístas ao meio aos nossos sofrimentos. E nós esquecemos que à nossa volta há alguém com sofrimento maior do que o nosso. Você já parou para pensar no sofrimento de Deus também, embora nós entendemos como é que Deus sofre, se Deus é Deus? Mas Deus de alguma maneira viu o seu filho sendo judiado, ao ponto que o seu filho diz, pai, por que o senhor me desamparou? Jesus sente o desamparo de Deus, isso daria uma boa pregação, o desamparo de Deus, o desamparo do filho. Você pense em uma situação dessa, meus amados. São coisas que a gente, em meio ao nosso sofrimento, nunca pode esquecer de olhar para quem está à nossa volta. Então, com essa lição, eu quero vos dizer que, se em algum momento você perguntou aonde estava Deus em alguma situação da sua vida, eu vos afirmo, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. E de alguma maneira, Ele está olhando para nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Digam amém? Eu gostaria que você guardasse essa frase no seu coração. Pare de achar culpados por causa do sofrimento. Pare de querer achar culpados por causa do sofrimento. É isso que Jesus vai descrever nessa lição de João capítulo 9. Ninguém aqui é culpado na história. Nisso está aqui um desenrolar do projeto de Deus. Uma criança filho de uma família cristã, o menino deveria ter uns 12, 13 anos, junto com os colegas da escola.
junto com os colegas da escola lá, crianças travessas, não é? Arteiras, se juntaram e alguém trouxe uma revista da Playboy. E aí induziram ele a olhar junto. E quando viu a criança, estava lá, a criança cristã da igreja, criada na igreja, estava olhando as revistas de mulheres nuas. E depois que ele olhou junto com os amigos, ele ficou muito pesado, ficou muito angustiado. O que eu fiz de errado? Na semana seguinte, ele foi ao médico, estava com as coceiras nos olhos, um mal-estar. Ele veio o diagnóstico que ele estava com um grau elevado de miopia. E aí ele teria que usar óculos. Grande foi o seu dilema, porque agora ele pensou que ele pecou contra Deus. E como ele viu a revista Playboy, Deus estava lhe castigando os olhos. Muito angustiado, não dormia, não queria comer, não conseguia estudar. E foi preciso ir ao pastor, conversar com o pastor. E o pastor viu aquela criança crescer na igreja. E aí, ele muito angustiado, ele disse: pastor, grande é o meu pecado. Deus está me cegando. Porque eu vi a revista Playboy. Eu vi mulher nua, pastor, e agora estou condenado por Deus. Sabe, amados, a gente tem uma imagem de Deus muito distorcida. É certo que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas às vezes nós levamos algumas coisas de forma muito literal. E nós colocamos Deus no lugar de um Deus muito perverso. Que se imagine se Deus matasse a todos nós que pecamos hoje. Não sobraria um de nós. A começar por esse que vos fala. Quem é que não peca, quem é que não falha? Não que eu tenha olhado a revista Playboy hoje, mas a gente se chateia com um, chateia com o outro, né? Dá uma brigada aqui, se incomoda ali. Ninguém é perfeito, queridos, em nada. É certo que Deus é justo, Deus é correto na sua justiça. Mas pensar que por qualquer situação Deus vai punir, e o que eu passo agora é consequência do meu pecado, então isso as pessoas carregam um peso muito grande. E foi isso que a lei sempre colocou sobre os ombros do povo e dos homens, porque é olho por olho, porque é dente por dente, porque essa alma que pecar, ela morre em seguida. E o pastor vai dizer a essa criança: como é que é a situação de vocês familiar? E fizeram a leitura da história familiar. Toda a família tinha miopia. Toda a família tinha miopia. Alguns apresentavam mais cedo ou mais tarde, mas é uma questão genética, era toda a família. E o pastor trouxe àquela criança o entendimento de que não era correto. Mas não é por causa disso que ele estava sendo afetado. Escute uma coisa, queridos, a gente erra em algumas situações, mas não é isso que está sendo uma punição de Deus. E às vezes, como eu disse semana passada para vocês, Deus é o nosso aliado e não o nosso inimigo. E às vezes nós o colocamos como aquele que pune em todo momento, que em vez de nós trazê-lo como nosso aliado, nós o colocamos como nosso inimigo. Porque quem pune é o inimigo. Porque quem judia é o inimigo. Enquanto Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, o faça com alegria. Por muitas vezes, queridos, eu já preguei para vocês aqui, em alguns momentos eu ficava pensando, por que Deus não curou minha mãe? E Deus nunca a curou, desde quando eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro que já contei para vocês, eu lembro que num culto, numa igreja, eu pregando, foi um culto muito poderoso, muito glorioso. Deus se manifestou de tal maneira que uma senhora na frente, do lado da minha mãe, começou a gritar: eu estou enxergando, eu era cega, eu estou enxergando, lá em São Paulo. Eu estou enxergando, eu era cega. E foi um tumulto na igreja. E a mulher veio no altar, testemunhou que era cega. Aquela congregação confirmou que a conhecia e que ela era cega. E estava curada naquele momento, naquele culto. Um culto que eu estava pregando e ministrando. E eu não me lembro de ter feito alguma oração específica. Eu orei no geral, como eu faço aqui, para que Deus abençoe, para que Deus dê vitória a todos. E eu lembro que para aquela igreja foi muito glorioso aquele culto.
Mas para mim foi um dos piores cultos que eu participei. Foi traumático para mim. Eu cheguei em casa, com a minha mãe, eu não jantei. Eu não dormi aquela noite. E passei a noite inteira chateado com Deus, orando, chateado, revoltado, sem entender por que Deus, que curou a senhora que estava ao lado da mãe, não estendeu um pouquinho a mão e não curou a minha mãe. Eu não sabia quem era aquela senhora. Eu sabia quem era a minha mãe. Era uma mulher que nunca foi na casa de alguém falar mal. Nunca vi falar mal do pastor. Nunca deixou de dizimar. Nem quando meu pai disse, ou tu dá o dízimo, ou eu saio de casa, ela disse, você que sabe, mas eu vou continuar dizimando. Mesmo quando meu pai disse, eu vou matar você, se você continuar indo na igreja, ela disse, me mate, mas eu vou continuar indo. Eu vou deixar você, se você continuar indo para a igreja, minha mãe disse, eu amo você, quero bem em você, mas não vou deixar de Jesus, nunca. Eu cresci ouvindo ela fazer isso. Nunca vi ela falar mal de alguém. Nunca vi mentir. Nunca vi minha mãe numa mentira. Nem que seja aquelas assim, ó, que alguém liga e diz, tua mãe está em casa. Aí a mãe manda dizer, diz que eu não estou. Aí o filho vai lá e diz, a mamãe mandou dizer que ela não está. Aí entrega a mãe. Sabe? Nunca vi em conversa. Mulher de um só homem, a vida toda. O único homem que ela pegou na mão para namorar, casar e ficou, pronto, nunca mais. Você sabe o que é nunca ver preguiça, mulher preguiçosa, passar o dia dormindo, nunca, do trabalho, da vida, amorosa. Dava a nossa cama para as visitas, dava a cama dela e do pai para as visitas dormirem. Meu Deus do céu. E aí aí depois que eu passei a cuidar dela, tal, e aí eu tinha autonomia sobre ela, aí eu pensei, a minha mãe beirava quase ser, como a gente diz no Nordeste, ser besta. Minha mãe era quase besta, assim, quase boba demais. Aí Deus me dá a pastora. Nunca tinha visto. Sabe aquela pessoa assim, de um coração desse tamanho assim, eu digo, meu amor, menos, tu não precisa fazer isso. Nunca tinha visto. Deus levou a mãe, agora tem essa pastora com esse coração maravilhoso, que é demais até. Eu falo para ela às vezes, menos vida, calma, não te judia tanto, calma. Sabe, queridos, essa pessoa que não fala assim de alguém, eu dizia a Deus, por que o Senhor não curou essa pessoa, que é minha mãe, e curou a outra senhora, que eu nem sei quem é. Quem sabe é uma mulher fofoqueira, trambiqueira, mentirosa, do tóxico, como diz o irmão, do tóxico, do crime. Por que não a minha mãe? Meus irmãos, para mim aquele culto foi um dos piores da minha vida, sem entender o porquê disso tudo. Até que, amanhecendo o dia, uma voz falou muito forte ao meu coração, que eu iria entender o propósito, porque ele não tinha curado. Olha que interessante. E na noite seguinte, esse culto foi no Jardim Orion, em São Paulo. Na noite, como era conferencista, eu iria a outra igreja, no Jardim Satélite, em São Paulo. E quando eu estava na capital, eu levava minha mãe para estar comigo, para levar ela para a igreja, porque ela gostava muito da igreja. Só quando eu ia para outras cidades fora que eu não a levava. E eu levei ela comigo para essa igreja, no Jardim Satélite. Aí eu subi ela no altar, ela deu uma palavra, cantou, não é? Aquele jeito dela, se assentou, e eu voltei para o altar e passei a pregar. Eu solteiro, só morava eu e ela, cuidava dela. E depois que eu preguei, terminou o culto, uma senhora veio a mim, uma líder, nós chamaríamos aqui assistente pastoral. Lá, eu não sei como é que chamava aquela líder, eu só sei que ela era uma das pessoas que estavam cuidando na igreja. Aquela senhora veio a mim com lágrimas nos olhos, chorando, me abraçou a minha mãe e disse, o senhor não sabe, o senhor não faz ideia o quanto esse culto para mim é muito importante. Eu disse, por quê, minha irmã? Ela disse, pastor, sua pregação é muito boa, gostei, maravilhoso, Deus falou comigo muito, mas Deus falou muito comigo quando o senhor pegou pelo braço a sua mãe e subiu até o altar, e ela cega
pegou a palavra, cantou um hino, deu uma palavra, e isso ela fez com muita alegria. E eu fiquei pensando que eu tinha saído de casa hoje, e eu disse para Deus: Deus, é o meu último culto como cristã. Eu não aguento mais as lutas, eu não aguento mais as perseguições, eu não aguento mais os levantes, eu não aguento mais algumas caras feias que fazem na igreja, eu não aguento mais alguma função com um líder ou com outro. Chega, Deus, é o meu último culto. Terminar esse culto hoje, eu vou cair no mundo, eu não aguento mais. Pastor, e quando eu vi sua mãe no altar, só pegando ela pelo braço, Deus me disse: olha você tem saúde, você tem vista, você tem vista, porque visão é uma outra coisa, você enxerga bem, você tem saúde, você tem um emprego, você tem filhos saudáveis, você tem um esposo que te apoia, está com você na igreja, você tem tudo para ser feliz, e mesmo assim, você não quer saber de mim. Olha só, e ela é cega, não tem a sua vista, e está feliz comigo. Você não entende isso? O que lhe falta? Você me parece o filho pródigo? Ela disse: pastor, eu só sei que quando eu vi a cena, eu vi Deus falar comigo, e para mim foi uma lição para a minha vida. E a sua mãe para mim salvou a minha vida. O testemunho dela fez-me repensar se eu sirvo a Deus de verdade ou não. E agora eu quero continuar servindo a Deus de forma veemente e segura, porque a sua mãe é um exemplo de fé, de confiança em Deus. Aquela mesma noite, eu tive a resposta de porque um dos propósitos, porque Deus não tinha curado, para servir uma causa maior, porque a vida dela, mesmo em toda a cegueira, era um testemunho para muita gente. Então ali, como muitos outros casos, por causa do jeito dela ser, mesmo cega e muito confiante em Deus, muito estruturada em Deus, serviu de testemunho para salvar e sustentar muita gente diante de Deus. Então aí se cumpriu o propósito de Deus. Deus tem uns propósitos que nós não entendemos, mas que é muito importante aceitar, mas ter claramente que Deus não se apraz no nosso sofrimento, mas somos acometidos por questões da própria vida, mas Deus usa tudo isso para um bem maior. Você pode aplaudir o Senhor, por favor, o faça com alegria. Digam amém. Eu quero convidá-lo para o Salmo 92. Vamos lá comigo? Salmo 92. Vamos ler versículo 5. Versículo 5. Salmo 92, versículo 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Os ineptos não compreendem, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Porém tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Vá comigo para o 15, para nós adiantarmos. 14 e 15. Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Digam amém. Guarde essa frase. Dê tempo para Deus fazer justiça. Dê tempo para você ver a justiça de Deus. Dê tempo para você ver a justiça de Deus. Queridos, esse texto está querendo dizer de que a gente olha o ímpio,
as pessoas que a gente acha que não são corretas, e parece que eles estão bem e nós maus, a vida deles cresce como o capim, rápido e ligeiro. E parece que a nossa vida não anda, não desanda, não melhora, não cresce, fica amarrada. E parece que algumas pessoas que não servem a Deus, não têm temor a Deus, parece que eles estão só florescendo, crescendo, eles crescem como o capim. Mas é exatamente isso. A Bíblia vai dizer no Salmo 1 que a riqueza do ímpio é como a palha que o vento espalha. A pessoa olha assim, parece um monte. Meu Deus, a pessoa lá não serve a Deus, não vai para a igreja, mas olha, a vida parece ser tão plena, tão cheia. Pois é, o Salmo 1 diz que a riqueza do ímpio é como a palha que o vento espalha. Hoje tem, soprou o vento, e aí? Porque só essa riqueza que ele tem. Não há outros tipos de riquezas, e a principal é a genuína paz no coração. Escute uma coisa, queridos, e a nossa vida é como uma palmeira, é como o cedro do Líbano, é como a palmeira. Aí você olha a palmeira plantada junto com o capim, com o mato. Quem aparece primeiro é o mato, é o capim. E a palmeira está lá, parece que não anda, não cresce, não desenvolve. Mas algumas coisas vão acontecer e aí, com facilidade, depois vai se secar aquele mato, aquele capim, aquela erva. E é preciso dar tempo para a palmeira crescer. E ela vai crescer e ela vai florescer e vai dar o fruto. E as pessoas verão o fruto. Amados, o tempo é muito importante para nós vermos a justiça de Deus, para vermos a bondade de Deus. Às vezes surge uma situação agora que a gente diz: Deus é injusto, Deus não cuidou de mim, Deus não olhou para mim. Os anos vão dizer muito a respeito dessa sua fala. Depois você vai perceber que Deus não foi injusto em nada, nem mesmo com a coisa ruim, com o sofrimento que a gente passou, por mais que a gente ache que não é possível. Mas com os anos, você vai ver que Deus, Ele sempre é justo, sempre é bom. E a gente vai perceber que, de alguma forma, a palavra que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, é verdadeiro. Nesta noite, guarde esta palavra: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para o seu irmão: Deus ama você. Coisa boa, diga isso para ele. Diga para o seu irmão: Deus ama você. O rabino Harold Krishna, que eu me baseei essa leitura, essa palavra, ele conta a história de um romancista, e eu estou caminhando para encerrar, de um romancista que ele vai descrever o sofrimento humano como um tapete. Eu até procurei um outro tipo de tapete que, não sei se você já viu aqueles tapetes, eu acho que esse não tem isso. Tem alguns tapetes, e aqueles mais moldados, esse aqui não tem. Aqueles tapetes trabalhados, aqueles tapetes artesanais, bem bonitos, você olha na frente dele, ele é muito bonito, muito bem projetado, desenhado, feito, mas na parte verso, por trás do tapete, o que você vê é um emaranhado de linhas. Já viu isso? Esses tapetes? É um emaranhado de linhas, umas linhas grandes, umas linhas pequenas, umas cortadas, outras longas, cores variadas. E ele vai dizer que a nossa vida é como um tapete inverso, e que a frente do tapete é toda a vida, é toda a vida. A gente olha a vida, e dependendo do ângulo e da situação que nós estamos, a grande maioria ela é bela, mas por trás a gente vai ver as realidades das pessoas, e a gente vai estar próximo de alguns irmãos, de algumas histórias, a gente vai ver que há muito sofrimento envolvido. As pessoas olham essa igreja aqui e dizem: que maravilha, que igreja grande, que igreja bonita. Quando a Ana Nóbrega estava aqui na igreja, que veio no congresso, depois da janta, ela passou aqui e veio passando. Os meninos estavam aqui arrumando, os meninos da equipe dela, arrumando o material.
Eu estava saindo também por lá, ela não me viu, estava um pouco escuro, acho que só estava o lustre aqui ligado. Ela entrou assim e disse: que igreja linda, que igreja encantadora. Ela tinha acabado de ficar ali no Cristal, jantado com o pessoal, achou tudo muito bonito. Quem olha no primeiro momento assim, que igreja, que bacana, que bênção, que coisa maravilhosa, todo mundo bonito, todo mundo estiloso, que pastor abençoado, que coisa boa. Mas você vai ver depois o verso: nós sofremos tanto para estar aqui, meus irmãos. Como diz lá o irmão lá em São Paulo, muita luta nós passamos. Nós passamos muita luta, meus irmãos. Nós comemos muito cachorro-quente, só eu e a pastora dividida ao meio. Um cachorro-quente para nós dois. Sabe? É esse tapete, meus irmãos. As pessoas olham você crescendo, trabalhando, criou sua família e dizem: ei, que vidão, ei, que tapete bonito. Não é? É o meu baterista aqui, ó. O Éder, não é? O Éder ungiu o carro dele zero aqui, quando foi? Domingo? Quando foi? Que dia foi agora? Terça-feira passada? Terça passada, não é? Eu ungi o segundo carro do ano, e eu gosto muito de orar pelos carros dos irmãos que compram, eu me alegro, é como se fosse eu tivesse comprado um para mim, fico muito feliz. Me honre quando você comprar o seu carro, digam amém. Quando você trocar o seu carro, digam amém. Me chame quando você trocar o seu carro para me ungir, eu fico muito feliz. Quando os irmãos compram um carro, trocam de carro, e esse vai ser um ano para isso, digam amém. Depois de ungir o segundo carro do ano, que foi o dele, não é? Um carro muito bonito, zero, comprou zero, aí é outro nível, né, minha gente? Aí ele disse: posso falar isso? Não tem problema, né, Ederson? O Éder disse: pastor, quando eu comecei na igreja, eu tinha uma bis. É uma bis que eu tinha? Não, o que ele era? Tinha uma motinha, uma bis. Pastor, quando eu comecei aqui com o senhor, se o senhor se lembra, eu só tinha uma bizinha. Muita luta eu passei, eu digo: eu sei, rapaz. Hã? E ele tinha bis e não tinha dinheiro para pôr gasolina na bis. Olha que coisa triste. Você imagina uma coisa dessa? A bis é uma das mais econômicas e mesmo assim não tinha dinheiro para pôr gasolina. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo desse tapete. Que você olha assim e diz: ei, que vidão, que maravilha, está aí, está bem. Mas o verso é um emaranhado de sofrimentos, de linhas maiores, menores, lutas, situações, complicações, acertos, privação aqui, privação lá, abrir mão daqui, abrir mão lá, sabe? E é o que dá esse tapete da vida. E aí, entre essas linhas, aquelas que são cortadas, são picotadas, para poder dar um ponto certo aqui. Umas são cortadas, outras, elas são estendidas mais. O porquê disso? Para poder dar o ponto do tapete. Essa é a vida. Por que alguém foi levado de mim? Por que me aconteceu isso? Por que aconteceu tal situação? Essas coisas, minha gente, elas fazem parte desse desígnio. Esse desígnio todo da vida. Que são coisas que, no primeiro momento, a gente não entende, e às vezes não vai entender nunca. Mas, de alguma forma, nós precisamos ter a compreensão de que faz parte da vida. Mas gostaria que você, se você aprender isso, você ganhou esses dois cultos. Primeiro, não culpe a Deus. Segundo, não se culpe. Eu disse a vocês semana passada de que um terremoto, quando ele vem, ele não faz uma leitura se tem criança naquela casa, se tem velho naquela casa. Quando o terremoto vem. O máximo que as autoridades podem fazer é fazer uma leitura e ver que está havendo terremoto, é evacuar a casa. Mas, às vezes, as situações são inevitáveis. E não é que Deus está nisso. São coisas do próprio desenho da vida. São caminhos que são postos, que nós precisamos trilhar por eles. Digam amém. Digam amém. Você pode aplaudir Jesus, ou faça com alegria. Para me encerrar, queridos, eu quero encerrar com um conto judaico muito interessante, de que existe a leitura de Êxodo capítulo 32,
quando Moisés está descendo do monte, com as tábuas da lei. Um conto judaico diz que, quando ele estava descendo com aquelas pedras talhadas pelo próprio Deus, com os 10 mandamentos escritos, quando Moisés desce, que no pé do monte ele olha e vê o povo adorando o bezerro, quando ele vê aquilo, isso é um conto judaico. As letras que estavam escritas, os 10 mandamentos que estavam escritos nas tábuas, elas se apagaram. E quando elas se apagam, Moisés joga no chão e quebra aquelas pedras. A ilustração disso é que, gente, eu já desci o Sinai, eu já estive no Sinai. A gente caminha uma noite inteira para chegar lá em cima, e caminha quase o dia inteiro para descer o Sinai. É muito ruim descer o Sinai. É muito complicado, é uma subida muito íngreme, é muito ruim de subir o Sinai. Eu estive no Sinai, sei como é o Sinai. Imagine descer com 2 pedras nas mãos. Mas como essas pedras estavam escritas pelo dedo de Deus, Moisés tinha um motivo para carregá-las. E quando ele chega, que se some, quando ele vê o povo adorando o bezerro, a inscrição na pedra, os 10 mandamentos se apagam. É uma ilustração judaica, é um conto, é uma história judaica. Elas se apagam, e como se apagam, ele joga fora e elas se quebram. A história quer dizer que, enquanto tinha a escrita de Deus nas pedras, Moisés tinha motivo para carregá-las. Era o que lhe dava forças para carregá-las. Era o que dava razão para carregá-las. É o que lhe fazia sustentar aquele peso em meio à descida. Era a escrita de Deus. É porque ela tinha um propósito. A escrita, ele carregava a escrita de Deus. Eu quero que você, pelo menos, aceite isso. Que a gente tem um propósito na vida. Que as coisas acontecem na nossa vida, pelo menos aqueles que amam a Deus, por um propósito. Mesmo as ruins, mesmo aquelas que nos afetam, isso pelo menos nos confortam. Isso pelo menos nos fortalece. Se a gente achar que não é isso, mas isso de alguma forma produz um efeito em nós positivo. Não foi à toa, não é porque eu pequei, não é porque eu falhei, não é porque Deus está me punindo, porque Deus tem um propósito nisso. Se você sabe que é um funcionário honesto, justo, decente, perdeu o emprego, não fique achando culpados. Quem sabe Deus tem um propósito para você depois ter algo que é seu. Ter algo que é seu, que é próprio, seu patrão. Sabe, compreenda algumas coisas na vida como sendo um propósito. A partir disso, você vai ter mais condições de carregar o seu próprio fardo. Todos nós temos um fardo para carregar. Se nós entendermos que nós estamos em uma missão, seja ela qual for nesse mundo, mesmo com alguma adversidade na vida, e que isso tem o sentido de não punição, mas contribuição. Era minha mãe cega, não era uma punição, era uma contribuição. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que a cegueira da minha mãe contribuiu para me fazer o homem que eu sou hoje. Para me fazer o homem que eu sou hoje, o servo de Deus que eu sou hoje. Porque ela me deu tempo para mim. Eu a via orar constantemente. Minha mãe era uma pessoa muito animada para a vida, ela gostava muito de sair. Se ela tivesse a vista sã, ela não ia parar em casa. E iria orar menos. Eu acordava de madrugada, 1 da manhã ela estava orando. Eu acordava às 3, ela estava orando. Eu levantava, ela estava orando. Eu não conheço ninguém nesse Brasil que orasse mais do que ela. Eu nunca vi ninguém com os joelhos calejados de orar. A minha mãe tinha os joelhos assim calejados, tinha nó no joelho dela de orar. Sabe, e a cegueira dela me ensinou a amar a Deus, a ter fé. É por isso que não é qualquer coisa que... Eu nunca pensei em desanimar de Deus, da igreja, do Senhor, porque eu tive uma mulher com muito sofrimento, mas mesmo assim abraçou a Deus,
acima de qualquer sofrimento, de qualquer questionamento. Mesmo assim, ela era uma mulher guerreira. Nunca vi pelos cantos, eu vou morrer, eu vou sair da igreja. O meu pastor não visitou, nunca foi no gabinete do pastor lamentar por alguma coisa. Mas eu a via nas madrugadas, no quarto dela orando, chorando a Deus, buscando. Isso me fez ser o homem que eu sou hoje, minha gente. Então eu vejo que a cegueira dela não veio como uma punição, mas pelo menos para mim, Pedro, pastor Pedro, veio como uma contribuição de ver uma mulher forte do meu lado, uma mulher forte, uma mulher de Deus, uma mulher santa, que não era santa porque tinha dinheiro, porque tinha beleza, porque era rica, porque tinha saúde, era santa porque decidiu ser santa, em meio à adversidade. Então eu vejo tudo isso como uma contribuição, e não como uma punição. Nesta noite eu quero encerrar essa série de 2 mensagens, dizendo para vocês, se algum sofrimento você passou ou tem passado, não veja isso como uma punição. Veja isso para alguém ou para muita gente, como uma contribuição. Sua vida, sua história, você pode esperar. Se ainda não aconteceu, ela vai contribuir na vida de alguém. A sua história, pode esperar, a sua história de sofrimento, de luta, vai contribuir na vida de alguém. Que Deus abençoe essa igreja e que essa igreja continue sendo uma igreja em Cristo vitoriosa. Pode aplaudir o Senhor, por favor, faça com alegria.